Começando mais uma análise, vai lá comigo, Eduardo. Hoje nós vamos analisar o jogo do Flamengo que jogou às 4, depois às 6 horas pelo Campeonato Carioca. Como assim? Jogou em Orlando com o time titular que está em preparação e com o time sub-20 jogou o Campeonato Carioca. Vamos analisar jogador por jogador. Primeiro, o Rossi, no jogo das 4 horas, time titular. O Rossi foi muito bem, tá mais seguro do que ano passado, tá saindo bem na bola. Teve uma TV no início do jogo sensacional, tomou a liderança ali entre os zagueiros, ele consegue organizar a zaga. Então o Rossi está crescendo muito, eu tô gostando muito do futebol dele. O outro que está crescendo é o Varela, que jogou na lateral direita, tá crescendo. Só falar que o goleiro que entrou no lugar dele, o menino novo, não teve muito trabalho, o jogo já estava controlado, então nem tem como analisar. O Varela sim que vem crescendo, Tite apostou bem nele, acreditou nele, ele tem poder de marcação muito boa, tá chegando bem no ataque, tá crescendo, tá criando confiança. A mesma coisa que aconteceu com ele, aconteceu com o Eric Pulgar, que tá crescendo depois de um ano, se adaptou ao time, então agora é crescimento. O Wesley, que entrou no lugar dele, menino novo, tá nervoso, início de temporada, temporada, então a bola queima um pouco no pé, ele tá errando algumas besteiras, mas é normal para a idade dele, não coloca pressão. Eles, o Gaúcho, eu sou a favor do Flamengo que empresta e traga de volta para quem há experiência, mas isso aí é outro assunto. Vamos analisar o zagueiro. O Flamengo começou com o Davi Luiz pelo lado direito. Davi Luiz parece que nem se machucou, voltou muito bem, muito seguro, não deu espaço para o adversário, sua experiência conta muito. Depois dele entrou o Fabrício Bruno também, mesmo nível, manteve ali a escolha do Tite, se é Davi Luiz ou Fabrício Bruno. Eu acho que ele vai apostar mais no Fabrício Bruno. E vamos ver o que aconteceu. Já a zaga esquerda tem começou com o Léo Pereira, que ele fez um titular em reserva, com o Davi Luiz e o Léo Pereira. Também foi regular, não vi muita grande participação dele. Entrou o Creito, menino novo, tem potencial grande. Se o Flamengo ficar sem espaço por causa das contratações, tem que emprestar ele para ganhar experiência e voltar. O Flamengo tem que ficar muito de olho nesse negócio de emprestar e voltar. O Flamengo pode emprestar com uma multa muito baixa, tem que colocar uma multa alta. Se o jogador não render e vender mais parado lá na frente, aí é outra questão. Mas o Flamengo não pode prestar o jogador e colocar uma multa baixa, que vai perder um excelente jogador que poderia crescer junto com o Flamengo. Lateral esquerda, eu me surpreendi com aquele Carbone, menino da base, jogou muito bem. O outro lateral esquerdo, que entrou, Ayrton Lucas, tá atacando mais. Acho que a gente quer esperar essa qualidade do Ayrton Lucas de subida. Voltando para o Carbone, que jogou o primeiro tempo, ele foi bem na marcação, ele deixou o Cebolinha livre para fazer as suas jogadas, não pressionou, ele deixou o Cebolinha, como ele ficou na marcação, fazer uma linha de 3 ali atrás, o Cebolinha teve mais espaço para ficar mais na frente para tentar os times sua jogada. Então acho que a chegada do Vina vem para também fazer essa mesma ideia de jogo, fazer tipo um terceiro zagueiro, deixando o Cebolinha mais na frente. Vamos analisar quando o Vina realmente chegar. Na volância entrou o Arla como titular no início. Ele ainda está pegando ritmos, se adaptando ao Flamengo. Acho que ele igual o Varela e o Eric Pulgar, que vai demorar um tempinho até ele jogar o futebol que ele tem, então tem que ter paciência. O Eric Pulgar, ele cresce muito, ele está crescendo muito, é um jogador que está para jogar como primeiro volante, como segundo volante também. Se o Flamengo quiser um time mais de marcação, ele com ala, acho que vai estar super certo. Se apostar uma vez nessa tubra, vai andar taticamente. Então vamos ver o que Tite tem nos próximos jogos. O que eu entendi que Tite quis fazer nesse jogo
dar ritmo tendo esquema pré-pronto. Ele não quis muito mexer no esquema tático. Ele acha que quer marcar o Flamengo para depois mexer taticamente com mais tática, mas por enquanto ele está dando ritmo ao jogador. Então, no time titular também jogou o Gerson, cresceu muito, estou vendo o Gerson evoluindo muito, tanto defensivamente como ofensivamente. Então esse ano espero muito do Gerson. Pode ser uma perda para o Flamengo na Copa América, mas está crescendo muito. No segundo tempo com o Vitor Hugo, entrou meio perdido, mas normal para o menino que não está perdoado. Ele está crescendo no futebol dele, então aos poucos ele vai evoluir. Mas eu vejo que o Flamengo tinha que ir atrás de outro volante. Acho que o Vitor Hugo ainda me segura nos jogos mais importantes. Ele pode resolver também, pode se sumir, tipo um vagalume, acende a vaga. Seria bom emprestar ele também para ele ganhar uma experiência e voltar ao Flamengo como titular. Mas vamos ver, eu acho que quem escolheu, os garotos que escolheu para treinar com ele lá nos Estados Unidos, foi a certeza que pode aumentar o potencial deles. Ele vai saber aumentar o potencial, a qualidade deles tecnicamente, e dar experiência a ele. Vamos ver durante o ano, então a análise agora é prematura da minha parte. Eu acredito tanto em todos os jovens ali, mas vamos ver como o Flamengo vai reagir esse ano. Mais na frente colocou o Matheus Gonçalves como meio de criação. Eu não vejo a posição de Matheus Gonçalves ali, eu vejo ele da ponta direita, brigando com o Luiz Araújo ali para aquele lado esquerdo, direito do Flamengo, porque os dois são canhotinhos, e tem uma jogada lá no jogo que ele meteu a canetada em um, passou pelo outro. Então ali pela ponta direita, acho que o futebol dele vai desenvolver melhor. Falaram que vai trazer aqui Luiz Henrique, ex-Fluminense, mas de repente o Matheus Gonçalves pode resolver essa questão. Se o Flamengo ficar muito cheio, também eu sou a favor que empresta para ele adquirir experiência e retornar ao Flamengo bem mais experiente. No lugar do Luiz Araújo, colocou o Arrascaeta no segundo tempo, não desenvolveu o futebol crante ainda. Eu acho o Arrascaeta talento, mas quem conhece a Arrascaeta, ele acha que está fazendo meio corpo na hora certa e vai chamar o jogo para si. Aliás, que é um jogo tênue, ele não quis muito se esforçar. O Flamengo já estava ganhando de 2-0, então ele fez um jogo tipo meia pouco assim, só entrou em campo. Já na ponta direita, Luiz Araújo fez um jogo regular. Ainda acho que está em fase de adaptação ao Flamengo, então tem que estar mais um pouquinho. Já De La Cruz entrou e tá para ver que o cara é forte, sério, toca rápido, é um raciocínio muito rápido que ele tem. Então o Flamengo tem que voltar a ter aquele jogo de 2019, de toque de bola rápido. Eu acho que encaixaria muito bem com o Everton Ribeiro que saiu, que os dois são muito inteligentes, mas acho que o Arrascaeta ali, Pedro e Cebolinha fazendo o quarteto ali desses caras, o toque de bola vai ser muito, muito bem rápido. Na ponta esquerda, o Cebolinha vai titular, tá destruindo os jogos, tá muito bem, tá excelente. Depois entrou o Bruno Henrique, também acho que entrou do mesmo jeito o Arrascaeta, meio corpo mole, sabendo que é jogo treino, não se esforçou bastante para fazer um jogo bonito, entrou só para ter um ritmo de jogo. Pedro também fez um grande jogo, mais ou menos foi um grande jogo, mas já vi Pedro melhores, que lutava mais pela bola. Aquele Pedro que quando foi contratado destruía. O Gabigol entrou, Gabigol muito apagado, ele não está encontrando o futebol dele que 2019, desculpa, para cima. 2024 ele perdeu o futebol dele, 2023, desculpa, e vamos ver se ele encontra esse ano o futebol dele. Acho que é o último ano de contrato dele. Então, se ele não precisar de bom futebol, eu sou a favor que ele saia, porque o Flamengo tem que aumentar o nível ano a ano. Se o cara tá abaixo do nível,
me desculpa, tem que pegar o rumo que o Flamengo é maior de qualquer jogador. Qualquer história que o jogador tem ao Flamengo, a história do Flamengo é bem maior que o jogador. Já o sub-20, o time reserva que eu no Rio jogando, eu empatou de 1-1. Eu coloco um pouquinho no treinador, acho que errou muito, segurou muito os jogadores no campo. O Verton, como um centroavante, ele joga muito mais pelos lados de campo, então ele poderia ter ele no banco como uma peça para o segundo tempo. Colocou no finalzinho o Pedro, um atacante da base, só que tirou o Verton, veio tirar o Thiaguinho que fez gol. É um jogador que eu venho falando também, que prestou ele, voltou, então vem mais encorpado pro Flamengo. Daquele time, acho que só tinha Thiaguinho e o Noga, que errou, infelizmente errou na bola ali, deu gol pro time adversário, fez ele cortar para fora, quis dar um passe de cabeça, batendo no peito do atacante que foi na área. Então, assim, eu acredito muito no futebol, não que errar é normal. O Júlio César também teve um lance, quem encostava o Júlio César comigo, como um goleiro, contra o País, acertou a cabeça do próprio jogador do Flamengo, tomou um cobertura, então é subnormal. O Júlio César é do Flamengo, depois foi pro Inter de Milão, seleção, então é subnormal um jovem errar. Eu não culpo, não massacro ele, eu acho que precisa de tempo e experiência. Eu acho que o Flamengo tem que ter um gestor de futebol que o Flamengo possa prestar ao jogador, fica de olho no jogador, no rendimento do jogador, no início do ano traga o jogador de volta, faz uma pré-temporada com os jogadores, assim dificulta o Flamengo a ter que contratar jogador, facilita o Flamengo, melhor dizendo. O Flamengo não precisa ir atrás de jogador para comprar, pode ir na base, com experiência. O Flamengo perdeu muitos jogadores de graça que tá dando sucesso. O Richarlison Rios, que tá no Palmeiras, saiu pro Guarani, o Palmeiras comprou de graça e veio. O Flamengo não pode tomar esse facilito. O Flamengo tem que saber fazer a gestão até os 22, 23 anos, tentar manter o jogador emprestando, trazendo. Acho que time da Série D, Série C, Série B precisa de jogadores do nível que o Flamengo revela. O Flamengo não pode prestar esquecer o jogador e dar de graça. Natan, que hoje está no Napoli, podia ser um zagueiro titular do Flamengo pelo lado esquerdo. O Flamengo emprestou para o Bragantino com uma multa baixa, o Bragantino comprou e vendeu muito mais. Então é essa visão que eu quero que o Flamengo tenha. Quando tem um jogador que contrata, um jogador da base empresta e traga de volta, fazendo empréstimo e avaliando o jogador início de temporada, aproveitando o início do Carioca, que o Flamengo sempre viaja, preparar um time de jogadores emprestados que é da base. Hoje tem Copinha, vale a pena assistir, é um jogo muito excelente. Esse time da Copinha me surpreendeu. Eu tô gostando muito desse Flamengo da base. Muito garoto, o Wallace ali como meia, o Douglas volante muito bom, o atacante, o centroavante lá muito bom centroavante. Então é um time que amadureceu. O Flamengo abriu uma outra copinha e os garotos que ficaram amadureceu muito precisamente na hora certa e tá levando o Flamengo a essa semifinal que vai ser hoje disputado. Então vale a pena assistir. Amanhã nós trocamos uma ideia sobre esse jogo. Até lá, até o próximo Análise Fraca comigo, Eduardo.